Fala, querido! Seja muito bem-vindo à nossa série Pode ou Não Pode? Parece que alguns assuntos são uma espécie de tabu na sociedade como um todo. E principalmente para o evangélico, algumas questões são bem rotineiramente lembradas como aborto, sexualidade, viés político, entre muitas outras. E como de praxe, em todo o ano eleitoral, essas questões afloram por conta de ideais políticos das campanhas eleitorais. E algo que estamos vendo repercutir muito novamente é: o cristão brasileiro pode ou não pode ter uma arma? O que a Bíblia diz a respeito disso? Qual é o seu posicionamento referente a esse assunto? Queremos muito saber a sua opinião. E antes de iniciarmos nossa linha de pensamento, lembramos e reforçamos que a primeira arma do cristão verdadeiro deve ser a palavra de Deus, e após isso, a oração. Pois quando estamos cheios da palavra e próximos a Deus por uma vida separada, sabemos como lidar da maneira correta em cada situação. Dito isto, vamos para a Bíblia para vermos o que pode ou não pode. Primeiramente, vamos lembrar um dos mandamentos expressos de Deus. Não matarás. A palavra original é tiretsash e sua tradução literal é assassinar. E a palavra assassinato em sua etimologia muda toda a nossa compreensão a respeito desta ordenança. Veja, assassinar. Matar um ser humano. Destruir a vida premeditadamente por ação ou omissão. Agir contra a vida por crueldade ou vingança. Então, o que o Senhor da vida está dizendo em sua palavra é que o assassinato, ou seja, a premeditação da crueldade em tirar a vida de alguém, é um pecado gravíssimo e é expressamente proibido por Deus. Lembrando que as leis hebraicas ou os 10 mandamentos são a base de conduta de vida de muitas nações ocidentais. Inclusive, a Constituição brasileira tem grande influência do Decálogo de Moisés no conjunto de nossas leis. Agora, atente para o contexto do versículo abaixo. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado do homicídio, e o ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Prestou atenção no versículo? Deus não nos proíbe de nos protegermos contra um agressor. O versículo fala que aquele que defender seus bens pode o fazer. E nossa vida e família são nossos bens mais preciosos. Aquele que se defende não é culpado se tirar a vida de um criminoso no instante de uma invasão ou agressão, ou seja, tentando se proteger do crime, o que é totalmente diferente de intentar contra a vida do próximo por crueldade. Agora, outra questão que temos que atentar é se a nossa legislação permite que portemos armas, pois a palavra também nos ensina a respeitarmos o governo vigente. Observe. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem, pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Fala, querido! Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Temos uma grande equipe trabalhando diariamente para que você e toda a sua família tenham semanalmente um conteúdo de qualidade e ao mesmo tempo edificante. E você pode nos ajudar a continuar o nosso trabalho se inscrevendo neste canal. E você pode também comentar os vídeos que você achou interessantes. Se você não achou, também não tem problema nenhum. O importante é que você participe e que você dê sua opinião.
Já aproveita e seja um missionário aí no seu dedo, mandando esse vídeo para todo mundo que você ama. Deus te abençoe. Falou, querido. Por isso, a importância de votarmos em um candidato que não fere as convicções bíblicas. E só podemos portar uma ferramenta de defesa pessoal se isso for de acordo com a lei vigente do governo de seu país. Há muitas discussões tolas de má interpretação da Bíblia que surgiram de um pensamento canhoto e ignorante, como do cristão ser um pacifista cego. Jesus sempre nos ensinou a priorizarmos a paz, mas não nos ensinou a sermos omissos à maldade. Nos ensinou a nos protegermos espiritualmente e também fisicamente. Observe. Então, Jesus os adverte. Agora, porém, quem tem uma bolsa, pegue-a, assim como uma mochila de viagem. E quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado como os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então, os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E Jesus lhes exortou: É o bastante. Jesus prepara os discípulos para um futuro que viria contra eles e os exorta acerca dos perigos que encontrariam durante a jornada. Perceba que não é um incentivo à violência, e sim a priorização da proteção. Lembre-se que Pedro estava armado quando arrancou a orelha do soldado que prendeu Jesus, e o próprio Cristo sabia que ele portava uma arma. E assim, Jesus novamente o ensina que não seria daquela maneira que ele venceria, ou seja, com um ataque físico, porque aquele que ataca também será ferido por outro ataque. Jesus demonstra que o que Pedro fez não era proteção, já que o que estava acontecendo com o Filho de Deus precisava acontecer. Ou seja, era um ataque e não uma defesa. Compreende? Enfim, se aprendermos a nos armarmos primeiramente com as armas do Espírito, certamente tomaremos as decisões corretas, com o coração correto também, sem sentimento obscuro vingativo. O fato é, a Bíblia não nos proíbe de nos armarmos, entretanto, o Evangelho nos conduz a sermos mansos. Diante dos textos que viu, qual a sua opinião a respeito do assunto? O cristão pode ou não pode andar armado? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este episódio com toda a sua rede de contatos.
Queremos saber qual a sua dúvida bíblica acerca do que pode ou não pode, segundo o conselho da palavra. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro das nossas séries semanais. E se gostou do assunto, deixa aquele like maroto junto com o seu comentário, que é sempre muito importante para nós. Deus te abençoe, até a próxima e falou, querido!